Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 9 di novembro di 2024, oggi a liturgia celebra a festa da dedicação da Basílica de São João no Latrão, que é a Catedral de Roma. Escutamos o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. O Evangelho fala de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém, que é do Antigo Testamento, que durou este templo até o ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído pelo imperador romano que invadiu tudo lá, e até hoje aquele templo não foi reconstruído. Mas aí Jesus diz: aqui é a casa da oração, a casa de Deus, deve ser respeitada, e não fazer um comércio, seria a mensagem do Evangelho. Então, Basílica Lateranense ou de São João, é São João Batista e São João Evangelista, os dois São João que são os titulares desta, que é a Basílica Catedral de Roma. O Papa é o pároco, diríamos, não é o bispo, disto especificamente, mas sempre tem um bispo ou um cardeal que responde, porque o Papa tem a sede como Papa no Vaticano, na Basílica di San Pedro, porque San Pedro, sucessor, é o primeiro Papa, como praticamente que Jesus estabeleceu. Então, é isso que foi o primeiro Papa, San Pedro, e lá é a Basílica de San Pedro. Mas aqui, repito, é esta Basílica de São João no Latrão, e as igrejas são dedicadas, pelo menos a liturgia pede isto, que praticamente é uma consagração. Eu tive a felicidade aqui em Guarapuava de dedicar 4, só que em Guarapuava: Sant'Anna, Santa Cruz, Santos Anjos, Nossa Senhora Aparecida, sono 5, e Nossa de Fátima. É uma cerimônia muito significativa, ungindo 12 cruzes representando 12 apóstolos com o crisma, e a consagração específica para o altar, porque o altar simboliza o próprio Cristo sacrificado. Cristo é também ressuscitado. Bem, então, as igrejas católicas têm a presença do próprio Jesus na Eucaristia. A grande diferença das igrejas, dos irmãos também cristãos, mas que são os católicos, mas não têm a Eucaristia, etc. Então,
né? A liturgia nos pede de saber que as nossas igrejas também, até as capelas, não são consagradas, são abençoadas, também abençoei diversas de capelas no interior, né? E que são sempre simbolizando a presença de Deus, especialmente através de Jesus na Eucaristia. Procure informar-se sobre tudo isto, e quem são representantes para certas construções muito bonitas da nossa diocese, do interior também, podem pedir que haja dedicação e depois lembrar, né, porque todos aqueles que eu consagrei tem uma placa que diz a data e tudo, e deveria no dia do aniversário também fazer uma comemoração especial. Mas o importante é lembremos que nós, como cristãos, como católicos, somos as pedras principais de nossos templos. Nós, como pessoas, devemos honrar o significado das igrejas nossas consagradas, porque nós também somos pedras se nos baseamos sobre o quê? Sobre o Evangelho e sobre os sacramentos que recebemos. Amém.